A ideia nessa próxima palestra, inclusive, é falar sobre as melhores práticas e como que o e-commerce pode ser estratégico no crescimento da indústria. É um pouco do que, na palestra da Claro, a gente ouviu há pouco, né, que o e-commerce está ajudando muito a indústria. Sim. Nesse sentido. Ele que é formado em administração, tem especialização em finanças e mestrado em economia. Quem vai conduzir essa palestra começou sua trajetória profissional na área de assessoria financeira, como agente autônomo de investimento e consultor de valores mobiliários. Com experiência em Venture Capital e Private Equity, ele atua hoje como diretor de operações da Bling. A gente recebe no palco hoje o Marcelo Navarini, uma salva de palmas, gente. O palco é todo seu, Marcelo. Obrigado. Olá, pessoal. Tudo bem? Pô, lembrei aqui da minha início de carreira, que foi já há bastante tempo. Bom, pessoal, então aqui acho que o papo de hoje é a gente falar um pouco sobre a indústria, né? O Bling é uma solução, então, que está aqui inserida no contexto de e-commerce. E a gente acaba tendo, então, um posicionamento muito focado, né, em empresas de pequeno, médio porte, e também com algumas, né, uma boa participação de pequenas indústrias que acabam utilizando a nossa solução. E a gente tem visto, tem percebido cada vez mais, então, um movimento das pequenas, médias empresas e indústrias buscando essa alternativa, né, como uma forma de acelerar a expansão e o crescimento. Já falaram, já me apresentaram, então vou passar aqui rapidinho. Então, bem simples aqui, né, pessoal? O Direct to Consumer é um modelo, né, de negócio que, basicamente, ele consiste do fabricante, né, poder acessar o mercado diretamente. Né? Então, ele acaba, nesse modelo, realizando a venda direto para o consumidor final, não tendo, então, né, intermediação aí de distribuidores, varejistas, enfim, dentro da cadeia. Tá? Isso, claro, já é bastante conhecido, tem muitas marcas grandes, muitas empresas, mas a gente percebe que, para o contexto das pequenas empresas, em geral, ainda é um mundo que está sendo descoberto. Tá? Muitas empresas ainda estão descobrindo, estão aprendendo, estão fazendo os primeiros movimentos, né, para tentar explorar um pouco esse modelo de negócio. Aqui, olhando rapidamente, pessoal, acho que já foi falado por alguns palestrantes, o e-commerce, então, com um crescimento muito grande, né, a gente está saindo do modo pandemia, vamos chamar assim, que teve, né, um impulso significativo. O que a gente percebe aqui, então, é um crescimento que já vinha acontecendo antes da pandemia, se acelerou com a pandemia, e a penetração, né, do e-commerce como representatividade do varejo, das vendas finais ao consumidor, elas se ampliaram, né, tanto nos Estados Unidos, que é o principal mercado, como no Brasil. Certo? Mas o crescimento que foi percebido no Brasil foi muito grande. Então, a gente teve os últimos anos foram muito acelerados em termos de crescimento. Tá? Aqui dá para ver até melhor, que é um gráfico de número índice, né? Então, a gente compara nas mesmas bases, onde a expansão que teve no Brasil ela foi muito rápida nos últimos anos. Claro que agora o mercado está dando uma acomodada, né? A gente vai ter um período aí de acomodação, mas isso é reflexo assim, dessa aceleração da busca pelo digital, pela presença digital de todos, ou de uma boa parte das empresas que estavam inseridas apenas no mundo físico, na venda física. Né? Então, isso mostra o tamanho aí da oportunidade que a gente tem. E aí, quando a gente fala mais especificamente do Direct to Consumer, a gente não tem dados muito precisos aqui para o Brasil, mas o que a gente percebe nos Estados Unidos é que esse modelo já vem crescendo, ele representa, né, já uma boa fatia do e-commerce como um todo, então as marcas fabricam e vendem diretamente para o consumidor. Né? No Brasil, a gente tem algumas estimativas que apontam para uma faixa de 5%, então a gente tem um espaço grande para explorar isso no Brasil nos próximos anos. Tá? Claro que isso depende um pouco
das estratégias que as empresas têm, né? Então, a gente tem, obviamente, empresas que atuam em segmentos ou em verticais que são mais commodity, que têm uma estratégia de preço onde é mais difícil, às vezes, de explorar. Mas, por outro lado, a gente tem muitas empresas que possuem uma estratégia mais focada em diferenciação, que possuem um plano, né, um plano de negócios mais focado em diferenciação de produto, em serviços agregados, trabalhar mais marca. E aí, com isso, você consegue criar ações mais assertivas para desenvolver uma estratégia de venda direta para o consumidor. A gente vê algumas empresas aqui, algumas são mais conhecidas, outras menos, mas lá a gente já vê o mercado mais maduro. E aqui no Brasil, então, como é que a gente pode né, trabalhar, né, na evolução de uma estratégia de e-commerce focada no consumidor final, olhando no contexto da indústria? Então, um dos pontos importantes, né, dentro dessa estratégia é que a gente consegue diversificar os canais de venda, certo? Então, pensa aquela pequena indústria que tem, eventualmente, as vendas focadas em um ou outro varejista, tem uma dependência grande de uma região, ou depende muito de representantes, né, que é um modelo bem conhecido também. Ela poder desenvolver isso, ela vai trabalhar uma diversificação que vai ser difícil, obviamente, não é fácil, mas pode garantir uma perenidade maior para o negócio a longo prazo, né, e inclusive com melhores margens, enfim, trabalhar com um resultado às vezes mais maior. Essa comunicação direta com o consumidor também, acho que foi falado, né, já, mas ela permite assim você estabelecer uma relação, a recompra, você consegue trabalhar a formação de um hábito, né, as datas especiais, etc. Então, você reduz no longo prazo o investimento em aquisição de clientes, porque a recompra ela pode ser trabalhada de uma forma mais fácil, né? Então, isso é bem importante. Relacionamento com a marca. Então, você consegue desenvolver a marca, agregar valor, criar, né, uma percepção de comunidade com o seu público. Então, isso é bem positivo, né, para construir um business que tem assim, uma performance bem sustentável a médio e longo prazo. Também, algumas outras questões que são interessantes, né, testar novos produtos. Então, você pode, dentro desse modelo, eventualmente escolher esse canal, né, ou essa estratégia, para ser digamos, o mecanismo, né, de lançar algumas coisas novas, né, de introduzir no mercado alguns produtos. Então, isso é interessante. Aumentar, né, receita e margem em canais próprios. Acho que aqui a gente entra mais num aspecto financeiro, mas é possível, sim, com essa questão de você faz um esforço no início, mas depois você tem o seu público, tem o seu consumidor, e você pode trabalhar em recompras e coisas que vão talvez ter um custo de venda menor, né, porque você já fez isso no passado para adquirir o cliente. E coletar os dados dos consumidores, né? Então, ter essa proximidade também, coletar feedback, estar falando com o consumidor de uma forma direta, né? A gente vê muitas grandes indústrias, claro, tem isso já como uma estratégia consolidada, mas para as médias, pequenas, médias, né, isso também é possível, né? E aí, muitas vezes, a gente consegue falar com o consumidor, e é super interessante para coletar os insights e com isso assim melhorar, né, as ações da empresa. Eu, rapidamente, aqui dentro da minha trajetória, eu trabalhei um ano, mais ou menos, numa indústria de bens de consumo, e a gente vendia basicamente supermercados, né? Era muito difícil entender o que o consumidor estava querendo, ou se estava gostando ou não, enfim, dos nossos produtos. E a gente, na época, não tinha uma estratégia desse tipo sendo executada. Então, se a gente tivesse lá atrás, hoje eu entendo que isso teria nos ajudado muito. E era uma indústria, na época, fazia parte de um grupo industrial grande, enfim, mas a unidade de bens de consumo era um faturamento na ordem de 50 milhões de reais por ano, que não era pequeno, era uma indústria de médio porte, e a gente sentia a dificuldade de entender o consumidor, né? Então, são coisas, esse tipo de resultados que a gente pode obter através de uma estratégia desse tipo. Bom,
eu acho que também dá para, antes de entrar na questão dos desafios, o que a gente vem percebendo, assim, vou trazer um case rapidinho, né? O Bling está posicionado, enfim, a nossa matriz é no Rio Grande do Sul, e a gente está bem, a nossa cidade da sede fica em Bento Gonçalves, que, para quem não conhece, é uma cidade que tem muita presença assim, de empresas do segmento de vinhos. Tá? Eu vi aí que foi na palestra anterior, foi apresentado o ranking e alimentos e bebidas estava destacando. Né? O que a gente percebe? Muitas pequenas vinícolas, né, que são indústrias, no final da conta, né, produzem, então, o seu produto, e a gente percebe, nos últimos anos, que elas têm trabalhado muito na evolução de uma estratégia de direct to consumer, que é depender menos dos varejistas, buscar, num aspecto mais de desenvolvimento, por exemplo, de turismo, desenvolver meios para receber clientes, conhecer os produtos, seja no varejo, né, da própria vinícola, em serviços agregados também, e, com isso, criando condições depois para levar para o site, realizar campanhas com esse público, conectar com as ações das redes sociais. E, cada vez mais, a gente percebe, por exemplo, essas pequenas indústrias conseguindo diversificar, nesse caso, as vendas, dependendo menos do supermercado, que, para quem já negociou com o supermercado, é bem difícil, tá? É uma exigência muito grande de comissões, taxas e coisas que pesam muito na margem. E, com isso, elas vão criando mecanismos de médio e longo prazo, né? Então, de desenvolver o direct to consumer, que, no limite, depois evolui para um e-commerce, vendas, né, através de Instagram, WhatsApp, que, no final, é também uma venda direta para o consumidor. Mas você tem que amarrar isso tudo de uma forma que faça sentido e que você consiga escalar, né, para que você consiga, daí sim, ganhar relevância dentro da estratégia. Falando em desafios, né, bom, investimentos precisos, então, né, desenvolver as competências internas. Então, esse era um ponto que, lá na minha experiência em relação à indústria que eu trabalhei, a gente não tinha nenhuma expertise dentro da empresa em relação a e-commerce ou a tentar trabalhar com o consumidor final de alguma forma. Então, é interessante, né, que, para fazer um movimento desse, você veja, né, bem o que você tem dentro da empresa, quais são os recursos. Daqui a pouco você precisa contratar uma ou outra pessoa para ajudar a estruturar, né, e ter essas competências mínimas dentro de casa, para poder fazer uma coisa mais consistente. Né? Alinhamento com parceiros e distribuidores. Isso também é interessante, né? Porque, em tese, assim, a gente pensaria que só a estratégia ela consiste em tentar assim, ultrapassar a barreira do varejista e do distribuidor, mas a gente pode também conectar com eles, tentar trabalhar com eles numa parceria, eventualmente fazendo com que eles sejam um ponto de estoque, ganhem uma comissão menor, talvez. Então, dá para tentar ser criativo, principalmente quando a gente é pequeno, né? Conseguir criar mecanismos para ter um investimento talvez menor, ser flexível e incluir os teus parceiros, eventualmente, até na estratégia. Tá? Alguns parceiros. Bom, a questão da produção acho que é importante, né? Quando fala em indústria, então, a palestrante anterior estava falando prazos de entrega, né? Essa questão toda é super importante, né? Ter bem claro produção, ciclo de produção, disponibilidade de produto, né? Então, para realmente não se queimar dentro de eventuais falhas operacionais aí que podem gerar uma assim, dificuldade de escalar daí a estratégia. E a eficiência no processo de venda e logística. Né? Então, acho que também a Gabriela falou antes, bem importante, né, ter essa estrutura para, ok, vendi, como é que eu faço esse processamento dessa venda e consigo, né, ter a última etapa, que é efetivamente a separação, o checkout, enfim, e a entrega da mercadoria. Né? Então, existem ferramentas. O Bling é um parceiro da Intellipost. A gente tem vários clientes que utilizam as duas soluções, né? E com isso, auxilia então no processo de logística e nessa etapa.
Bom, como ter, né, uma estratégia? Acho que essa questão é importante, tá? Definir essa proposta de valor. Poxa, minha marca eu quero trabalhar a diferenciação, eu quero conseguir ter um relacionamento de mais longo prazo com esse consumidor final. Como é que eu vou fazer, né, esse modelo funcionar? Então, pensar um pouco no conceitual do negócio, acho que é importante, tá? No meu ponto de vista. Se possível, tentar inserir alguns parceiros. E aí eu estou pensando sempre, pessoal, aqui, pequenas indústrias, né, que têm mais dificuldade, menos, talvez, capacidade de investimento. Então, acho que é um ponto importante para, eventualmente, poder escalar um pouco essa operação. Né? Eventualmente, algumas coisas, né, que podem evitar, né, um conflito com os parceiros. Tá? Então, acho que esse é um ponto de atenção, entender bem como é que é a tua cadeia atual, como é que os teus parceiros trabalham hoje e tentar criar, né, regras e modelos que não gerem conflito. Tá? Porque esse é um ponto bastante de atenção, né? Evitar conflitos. Tá? E a questão das estratégias comerciais, né? Então, assim, acho que um primeiro ponto assim que normalmente a indústria pensa, conversando com alguns empresários às vezes, mas então eu posso vender mais barato o meu produto, porque não vai ter o markup do revendedor, não vai ter o distribuidor, etc. Esse acho que é um erro clássico, assim, tá? Então, evitar. Você tem que trabalhar o posicionamento do seu produto, porque se você jogar para baixo, primeiro que você vai estar criando bastante ruído com a sua rede de parceiros, né? E também você vai estar prejudicando o seu negócio. Tá? Então, é um ponto de atenção. E também, como foi falado pela Gabriela na palestra anterior, você pode usar, né, os marketplaces como uma alavanca para começar. Eu diria que o marketplace acaba sendo um intermediário, né, então não entraria muito no conceito do direct to consumer, mas ele pode ser, talvez, só uma porta de entrada, pode ajudar a indústria a começar um posicionamento, entender e até, a partir daí, sim, desenvolver daí uma estratégia mais proprietária, seja com e-commerce, né, ou com outros meios para fazer isso. Bom, e essa questão da estrutura, né, comercial e vendas, e marketing, perdão, né, poder ter recursos, competências dentro de casa para trabalhar na geração de demanda, no relacionamento com clientes. Né? Então, o importante, se não tem dentro de casa essas competências, se assessorar, buscar parceiros, enfim, agências aí que possam ajudar nesse passo inicial, tá? Para criar uma sistemática que, sim, faça sentido e que ela vai evoluindo ao longo do tempo. Bom, e o Bling, né, ele ajuda, então, só para finalizar, ele ajuda em todo esse processo, acho que já foi comentado, né? Então a gente está aqui nesse escopo, auxiliando então a agilizar, automatizar e gerenciar esses processos. Muitas indústrias utilizam o Bling, então, desde pequenas indústrias que operam toda a parte de produção, cadastro de produto, controle de estoque, vendas, e utilizam isso, seja para conectar com e-commerce ou não, né? Tem indústrias maiores que também usam o Bling, e é interessante isso, tá? Porque muitas vezes elas já são de um porte maior, tem uma necessidade, às vezes, de recursos de sistema que talvez o Bling não atenda, tá? E a gente fala aqui custeio integrado, folha de pagamento, coisas assim mais complexas de empresas maiores, mas o Bling, muitas vezes, nessas empresas atua como um hub. Então, a gente vê projetos onde o Bling ele acaba sendo o sistema do e-commerce, o sistema do online, e depois eles conectam o Bling com os outros sistemas da empresa. Tá? Então, isso também é uma forma barata de começar para quem é indústria. Tá? E, por fim, acho que aqui um pouco das nossas principais funcionalidades. Tá? Não vou entrar aqui no detalhe, vocês podem olhar o nosso site, acessar, enfim. Tá? Acho que isso fica mais para vocês olharem depois, quem tem interesse. E a gente está apoiando aí muitas empresas a construção dessas estratégias, mesmo que de uma forma indireta.
Tá bom, pessoal? Agradeço aí. Também posso abrir agora para perguntas, caso tenham. Obrigado. Obrigado, viu, Marcelo? A gente vai abrir para perguntas primeiro da plateia, depois a gente pode fazer as nossas aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Marcelo? Pode fazer. Com a volta do DIFAL, alguns D2Cs, né, menores estão sendo obrigados a abrir filiais dentro do país, pelo menos nas áreas de maior demanda. Acho que na área de maior demanda para faturar para o custo menor. E isso o Bling não traz essa centralização de ter uma conta com diversos CNPJs para eu conseguir aglutinar meus clientes, minhas vendas, minhas curvas, enfim, todas as minhas análises. Hoje, como é que vocês têm essa visão de como a mudança tributária e o impacto que isso vai causar na ponta, na operação e no atendimento ao cliente? Sim. Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Ela é mais em relação a filiais ou CNPJs diferentes? Dá no mesmo, né? Sempre que eu abrir uma filial, eu preciso de um CNPJ diferente, o que vai, né, que me obriga a ter uma conta Bling diferente. Por mais que muitas vezes eu consiga reunir os relatórios, eu não consigo ter uma operação unificada dentro do Bling. Essa é uma demanda assim, que a gente tem recebido bastante, né, de ter essa visão. A gente vem trabalhando em algumas ideias para tentar viabilizar talvez uma visão única, né? Mas do lado fiscal isso não vai eliminar a necessidade de ter as operações separadas, né? Porque não tem como unificar as operações que precisam, no caso de CNPJs diferentes. Mas talvez internamente dentro a gente consiga aglutinar, né? É que aí a gente entra mais num aspecto de arquitetura. A gente tá olhando isso. É um tema que para a gente é um ponto de atenção. Está estudando. Depois a gente pode conversar mais no detalhe daí para eventualmente até te plugar com o pessoal técnico de produto e tal, até para te dar um panorama talvez um pouco mais detalhado daí. Mas é um desafio, tá? É um desafio, sem dúvida. A gente tem mais uma pergunta ali na plateia, por favor. Olá, Vânia Diniz, da Nuscar, tá? Cliente Bling. Legal. Nós abrimos e-commerce e nós usamos a tecnologia de vocês, mas nós sentimos falta de ter um PDV, tá? Dentro dessa estrutura. Nós temos um sistema para a indústria e outro para o e-commerce, que seria o Bling. Tá. Vocês pretendem fazer isso? Assim, deixa te perguntar. Quando você fala PDV, é para fazer uma venda física no balcão, isso. Assim? A gente tem. A gente tem há muito tempo. Muitas empresas utilizam, né? Então a gente conversa lá no nosso stand e a gente te mostra como localizar isso. Então tá ok, obrigada. Tá? Mas já existe, já é altamente funcional. Inclusive no PDV a gente já tem, né? Para quem não conhece, assim, toda a parte até de com Pix integrado, tudo, que já permite até facilitar a venda e o recebimento, tá? No momento da venda. E já conecta com o pedido, baixa do estoque, tudo integrado. Legal. Bom, é isso. A gente agradece. Por conta do tempo, a gente não vai ter mais perguntas agora da plateia, mas como o Marcelo e outros participantes aqui, a gente reitera que eles estão aqui nos stands, então é só procurar eles e se vocês tiverem alguma dúvida é só procurá-los e eles vão sanar qualquer uma, tá bom? Obrigado, Marcelo. Mais uma vez uma salva de palmas para ele. Muito obrigado, Marcelo. Parabéns, viu?